A fé cristã exige a nossa obediência a Deus. E por obedecer à palavra, nossos relacionamentos precisam estar baseados em amor. Isso também envolve o relacionamento entre nora e sogra. E é sobre isso que iremos tratar nesse vídeo hoje aqui. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD, comentada online, edição adultos. Eu sou o pastor Mário Lone, com alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E nós estamos dando prosseguimento aí às nossas lições bíblicas, CPAD, edição adultos, com o tema Relacionamentos em Família. É isso que nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2023. Superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E a lição de hoje é uma lição que é muito importante. É a lição de número 7, será ministrada no dia 14 de maio de 2023, lição 7. E o relacionamento entre nora e sogra. E nesse dia dessa lição é comemorado o Dia das Mães. O Dia das Mães são todos os dias, mas nesse dia é essa comemoração específica. E eu queria fazer aqui duas homenagens muito rápidas. A primeira é para minha mamãe linda, minha mamãe Marina, tá? Feliz Dia das Mães para a senhora, mamãe Marina. A senhora tem sido uma benção, minha mãezinha querida. A senhora na nossa vida é um presente de Deus. Que Deus lhe dê muita saúde, muita força, muita graça e a senhora continue sendo essa mamãe maravilhosa. Mas eu tenho uma segunda homenagem também, que é desejar Feliz Dia das Mães para minha sogrinha mãe, Rosemary, que é a mamãe da minha menina princesa, e eu não poderia também deixar de fazer essa felicitação, essa mulher que tem tentado de todas as formas nos ajudar, me ama, cuida de mim como um filho, então eu tenho ela como uma segunda mãe. Eu sei que tem muitas pessoas que têm problemas com as suas sogras, porém, graças a Deus, Deus me deu uma segunda mãe. Então, parabéns à minha mamãe amada Marina e parabéns à minha sogrinha mãe, a minha segunda mãe, mamãe Rosemary também. Louvado seja Deus. E para todas vocês, mamães no Brasil, região norte, região nordeste, região centro-oeste, sul e sudeste, o meu parabéns para vocês. Feliz Dia das Mães. Eu sei que tem pessoas que não têm mais as suas mães, mas aqueles que têm suas mães, cuidem, valorizem a sua mãe, porque a Bíblia diz: honrai pai e mãe. Bom, vamos fazer uma oração. Tem sido colocado muitas orações aqui nos comentários, já que eu oro aqui, as pessoas começaram a aproveitar para fazer pedidos de oração também nos comentários das aulas, seja do programa EBD Comentado Online, adultos, jovens, e também no programa Entendes Tu o que Lês? Então, nesse momento, ore comigo, coloque essa causa que você já colocou no comentário ou que você ainda vai colocar no comentário, porque eu não vou orar especificamente, porque é impossível, mas sinta-se nesse momento alcançado por esta oração e ore junto comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Nesse momento, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa iluminar minha mente para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente do Teu povo também para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática, Senhor. Em primeiro lugar, eu quero pedir por todas as mães, Senhor querido. Eu quero te pedir a Tua bênção sobre a vida de cada mãe. Ó Deus, talvez essa mãe que está passando por uma dificuldade com um filho rebelde, com um filho que não compreende, com um filho que está fora da tua presença, e ela tem pedido ao Senhor salvação do seu filho, salvação da sua filha. Então, nesse momento, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar essa mãe, também essa avó, que talvez esteja fazendo o papel de mãe, Senhor querido. Eu quero te pedir a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada mamãe, em cada canto
canto do Brasil e fora do Brasil também, aquelas que não te servem ainda, Senhor, que elas possam ser impactadas pela tua palavra e reconhecer o teu Filho Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Quero colocar agora cada pedido de oração que tem sido feito aqui no canal, Senhor querido, cada causa, se é de ordem, Senhor querido, de libertação, eu quero te pedir salvação para esta família, para esses familiares, ó Deus, aqueles que estão doentes, eu quero te pedir cura, Senhor, seja uma enfermidade, Senhor, no corpo físico, seja enfermidade nas emoções, como, Senhor, ansiedade, crise de ansiedade, ó Deus querido, Deus amado, depressão, síndromes em geral, eu quero pedir ao Senhor cura, Senhor, que possa haver cura, solução, mesmo que tenha que passar por um tratamento psicológico, psiquiátrico, ó Deus querido, com um psicanalista, porque às vezes é necessário também os profissionais, Pai querido, mas o Senhor possa, Senhor, guiar tudo isso. Aqueles que estão passando, Senhor, por problemas de ordem financeira, ó Deus querido, quem sabe, Pai querido, estão aí desempregados, precisam de uma porta de emprego, precisam que o Senhor abençoe esse negócio próprio ou essa empresa que eles estão trabalhando. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, abençoa cada vida, cada necessidade, cada causa, talvez um problema na justiça que tem tantos anos que ainda não teve a solução, mas eu creio, Senhor, que tu pode dar, Senhor querido, uma solução para esse problema. Toma as outras causas, Senhor, talvez eu não tenha citado elas de forma geral, Pai querido, talvez a restauração desse casamento, esse casamento que está em crise, esse marido que não tem compreendido a esposa que não tem compreendido o marido, ó Deus querido, esse problema, Senhor, que está se falando inclusive em separação, ó Deus, talvez até casais que estão separados, ó Deus, vivendo na mesma casa, mas já estão separados, determinaram essa separação, em nome de Jesus, que possa haver restauração, ó Deus, esses pais que estão tendo problema com esses filhos, ou esses filhos que estão passando dificuldade com os pais, ó Deus, por falta de compreensão, por falta de amor, ó Deus, traz um ambiente harmonioso dentro dessa casa, estamos estudando sobre relacionamentos em família, ó Deus, eu entrego todas essas causas, entrego os inscritos, os membros do canal que têm contribuído com o Ministério de Ensino, toca no coração das pessoas para poder, Senhor querido, divulgar o canal, para que outras pessoas cheguem até aqui e possam ser edificadas para a glória do teu nome, continua nos abençoando, toma nas tuas mãos professores, ajuda eles a não desistir, dá força, dá ânimo, capacita, que eles possam fazer a parte deles estudando, para que o Senhor possa também operar através da vida deles, leva os alunos para a sala de aula, que eles tenham a iniciativa de estudar. O povo, Senhor querido, no tempo de Oséias, foi destruído por falta de conhecimento, que haja, Senhor querido, um coração voltado a aprender a tua palavra, nos dá um programa abençoado mais uma vez em nome de Jesus. Bom, e você? Participe do projeto Mais 3 inscritos no canal. Muitas pessoas colocam aqui nos comentários que estão aprendendo, que estão sendo edificadas, que estão compreendendo a palavra de Deus, inclusive no programa Entendes Tu que Lês? Então, divulgue para mais 3 pessoas, para que essas pessoas também possam aprender e divulgar para outras pessoas, e assim nós vamos avançando no conhecimento da palavra de Deus. Não deixe de fazer isso. Inclusive, você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Então é hora de você fazer isso. Não deixe de fazer, não perca mais essa oportunidade. E deixa o like no vídeo. Às vezes você assiste o vídeo e vai embora sem deixar o like. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, tá bom? E você será mais e mais abençoado e vai estar abençoando outras vidas. Eu quero deixar um testemunho para a nossa edificação. É algo comum aqui no canal. Para quê? Para que você possa saber o que Deus está fazendo através do canal. Bom, o comentário foi feito no dia 19 de abril de 2023. Eu sei que é um comentário um pouco, né, o tempo um pouco longe, mas como as aulas são gravadas com antecedência, eu preciso fazer esse comentário, que é do José Silva Santana. A paz do Senhor Jesus, pastor Mário Luna, participo de todas as suas aulas, sou de Simão
Dias, Sergipe. O meu abraço aí, tá bom? De forma agora pontual aí para o Sergipe, né? A cidade de Sergipe, né? Vocês aí de Sergipe, louvado seja o nome santo do Senhor. Não deixe de receber o meu abraço. E ele diz assim: tenho aprendido muito para ministrar as minhas aulas. Minha esposa Vilma é deficiente visual e gosta muito de ouvir suas aulas junto comigo. Deus te abençoe. Então, a irmã Vilma, ela tem uma deficiência visual, mas ela ouve. Que Deus te abençoe, irmã Vilma. Que Deus continue te edificando, te fortalecendo. Esse casal, o irmão José Silva e a irmã Vilma aí de Sergipe. O meu abraço para essa localidade aí de Sergipe. Que Deus abençoe grandemente vocês. Inclusive, deixa eu fazer só uma correçãozinha, né, gente? Não é cidade, é o estado de Sergipe. Então, meu abraço para todo o estado de Sergipe, tá bom? Faça aí como o irmão José Silva e a irmã Vilma, né? Estudem a escola bíblica dominical. Bom, vamos lá. Texto áureo da nossa lição de hoje. Diz, porém, Ruth: não me enche para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16, muito conhecido. Verdade prática, a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Na verdade, essa lição de hoje vai mostrar a necessidade de haver amor, companheirismo, unidade nos relacionamentos familiares. Você não deve se preocupar apenas com o relacionamento entre você e sua mãe, você e seu pai, ou seu pai e você, sua mãe e você e seu cônjuge, não. E seus filhos. Você também tem que se preocupar com o seu relacionamento com a sua sogra, com a sua nora, com seu sogro, com seu genro, tá? E com outras pessoas da família. Afinal de contas, nós somos cristãos. Então não pegue apenas a aula de hoje. Ah, não, é só entre nora e sogra. Não, é entre genro e sogro também. É entre outros relacionamentos familiares e não porque entre nossos irmãos em Cristo. Que grande exemplo de relacionamento é o que vamos estudar hoje. Leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 5, versículo 8, versículo 12 a 14. Inclusive, eu aqui no Entendes Tu que Lês, eu faço a exposição bíblica desse texto e vou além. Eu faço do capítulo 1, o capítulo 1 inteiro, que é do versículo 1 ao 22. Então, não deixe de assistir esse vídeo. De repente você até já assistiu, porque você já conhece que tem o vídeo do Entende Tu que Lês, que é da leitura bíblica em classe, antes de começar a estudar a aula. Pastor, eu ainda não vi esse vídeo, mas já estou aqui vendo a aula. Então continue assistindo a aula. Quando acabar, assista esse vídeo, porque ele vai ser o complemento para você poder compreender bem melhor a lição de hoje. Objetivos da lição: apresentar o contexto de crise socioeconômica na Judéia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth. Identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida. Quer dizer, a unidade que elas tiveram deu condição para que juntas vencessem. Então lembre-se disso, nós funcionamos dentro de uma comunidade, de uma unidade, não é individualismo, tá? Refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias. Quem diria que Ruth entraria na linhagem do Messias por querer cuidar da sua sogra? Eu falo muito disso no Entendes Tu que Lês. E enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. Palavra-chave: honra. Plano de aula, só para saber como é que vai ser conduzida a aula. Professores ou professoras, apresentar um caso que vá no contrafluxo da sociedade, que satiriza com piadas maldosa a figura da sogra, pode inspirar melhores relacionamentos. Você sabe que vira e mexe tem piada pra cá, piada pra lá, zombando das sogras, né? E nós temos que entender que, como cristãos, nós vamos no contrafluxo ou na contramão da sociedade. A nora precisa se relacionar bem com a sua sogra e a sua sogra precisa se relacionar bem com a sua nora. Não deixe de fazer isso, porque isso é bíblico e é agradável a Deus. Pergunte à classe como ela demonstraria gratidão
a quem lhe desse um grande presente. Como é que você, tá? É uma pergunta. Como é que você se comportaria com uma pessoa que lhe deu um grande presente? O que você acharia dessa pessoa? O que você teria em mente? E diga que essa pessoa é sua sogra, quem gerou, criou e nos confiou nosso cônjuge. E isso é uma realidade que muitas vezes nós desconhecemos, nós desconsideramos, melhor dizendo. Nós desconsideramos simplesmente, foi ela que, tá, mas isso não interessa. Interessa. Se não fosse por causa dela, Deus usando a vida dela, não teria o seu cônjuge, seja o seu marido ou a sua esposa, tá? Frise que apesar das discordâncias, o motivo que nos une às nossas sogras sempre será maior do que nos impulsionar a relevar, preste atenção, relevar, perdoar, entrar em acordo e fazer todo o possível para construir uma relação respeitosa. Aí nessa hora alguém logo vai se defender, pastor, eu já fiz o que podia, não tem jeito, larguei pra lá. Seja a sogra, seja a nora, seja o genro, seja o sogro, larguei pra lá. Como cristãos nós devemos proceder sempre com essa questão de buscar, tá, um relacionamento. Eu sei que a Bíblia diz que se possível for, mas às vezes a gente cruza os braços e não faz. Eu tenho um ótimo relacionamento com a minha sogrinha mãe Rosemary, como eu mostrei no início aí da lição. Mas eu fiz a minha parte inicialmente. Eu fui ao encontro dela para a conquistar. E hoje eu colho, eu falo com todas as letras, eu estou colhendo o resultado do que eu tive a iniciativa de fazer. Eu sempre a tratei bem. E hoje ela me trata, né? Claro, hoje é maneira de falar. Nós completamos 12 anos de casado, eu e minha esposa, minha menina princesa, no dia 16 de abril, né, desse mês, né? Mas de repente você está assistindo a aula, né, não vai ser desse mês porque já estamos aí falando do mês de maio. Então no dia 16 de abril de 2023, 12 anos. Então eu fiz a minha parte também e ela retribuiu isso e nós temos um ótimo relacionamento. Então você precisa fazer sua parte. Pastor, mas nem sempre é assim. Tudo bem, eu entendo que às vezes há muita dureza de coração. Porém, como cristão, nós temos que fazer a nossa parte. Honrar sogra é uma forma de demonstrar gratidão a Deus e zelo pela família inteira. Inclusive, a filha ou o filho vai ficar feliz de saber que existe. Porque fica ali uma situação muito ruim, vocês vão ver no decorrer da aula. Deus honra quem sabe honrar, como o exemplo de Ruth e Noemi. Deus trouxe algo para a vida de Ruth muito importante por causa da atitude dela para com Noemi. Ruth não precisava mais estar ao lado de Noemi, nem cuidar de Noemi, até porque ela já tinha perdido o filho, né, que era o esposo dela, né, então não tinha mais nenhum vínculo para ir em frente. Mas Noemi escolhe estar ao lado de Ruth escolhe estar ao lado de Noemi. Honrar sogras é uma forma de demonstrar gratidão a Deus e zelo pela família inteira. Deus honra a quem sabe honrar, como o exemplo de Ruth e Noemi. Então, olha que coisa maravilhosa. Introdução, vamos lá. Nesta lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar que envolve o luto e a subsistência, que é o sustento, e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Olha que situação, ó. Pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. Quando nós vamos estudar a palavra de Deus e ver os feitos dos personagens bíblicos, nós tiramos lições através disso. Você tira lições, nesse caso, né, do comportamento daquelas pessoas. Então a gente chama isso de princípios que nós podemos ter para a nossa vida, ou seja, praticar aqueles princípios. Ruth era uma mulher que tinha fé. Ruth era uma mulher que era leal. Ruth era uma mulher que tinha esperança. Isso é importante, tá? É na narrativa bíblica. O que é uma narrativa bíblica? É uma história, né? De uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra e, por isso,
foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, que é inabitável, longe de seu povo original. Temos muito o que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. Então nós temos aqui a introdução. Para que serve a introdução de uma aula, a introdução de uma mensagem? Conectar os ouvintes ao que vai ser tratado durante toda a lição ou durante toda a pregação. A introdução, ela faz um prenúncio, ela está anunciando, tá, o que vamos falar. E dependendo de como você faça uma introdução, você pode ter interesse em relação à aula, mas você também pode ter um desinteresse por causa da forma que você abriu ali a introdução, fez a introdução. Tópico 1. A crise econômica na terra da Judéia. Aqui nós vamos tratar de 3 pontos importantes. Primeiro ponto, a escassez que provocou fome na casa do pão. Segundo ponto, crise de uma família. Terceiro ponto, Não, na verdade nós vamos tratar de 2 pontos, desculpe, tá? Vamos lá. A escassez que provocou fome na casa do pão. Ruth 1:1. É porque nós sempre falamos de 3 pontos, aí acaba ficando gravado aqui. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Veja que o comentarista sempre vai destacar muito mais Noemi do que Elimeleque. Por quê? Porque ele coloca Noemi como a líder da família? Claro que não. Mas, na verdade, o propósito de Deus nessa história não está na vida de Elimeleque. Está na vida de Noemi, Ruth, Boaz e o próprio Israel, no caso, tá? Ora, a palavra Belém significa casa do pão. Mas a cidade do pão estava sem pão, que representava o sustento material do povo. Havia uma seca, ou havia, eu falo sobre isso aqui no Entendes Tu que Lês, poderia os inimigos estar saqueando os alimentos deles também. Então, ou Deus havia cerrado o céu para não haver chuva e a terra não produzir, ou os inimigos poderiam estar levando, porque era um tempo de muitos ataques dos inimigos por causa da rebeldia do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome, carestia e seca por toda a parte da terra de Canaã. Veja bem, quando existe fome, o produto fica caro. E as pessoas às vezes não têm como pagar. Tá? Quando existe seca, desculpe, o produto fica caro e as pessoas não têm como pagar. Então, vai aumentando mais e mais ainda a fome. Na Bíblia, às vezes, a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Eu sempre falo aqui, quem me acompanha no Entendes Tu que Lês, e às vezes eu falo aqui nas aulas da EBD Comentado Online, seja dos jovens, seja dos adultos, eu sempre falo aqui o seguinte: se você ler Levítico 26, o capítulo todo, e Deuteronômio capítulo 28, você vai entender muitas vezes por que Deus fez o que fez com o seu povo. Você não vai ver Deus assim, mas que coisa, por que Deus fez isso? Você vai ver lá por que Deus fez. Então aqui uma explicação, ó, Levítico 26, 18 a 20. E se ainda com estas coisas não me ouvires, Deus está dizendo que, Deus está falando coisas anteriores nos versículos anteriores, dizendo, se vocês não me obedecerem, eu vou fazer isso, isso, isso. Aí Deus vai acrescentar. E esse "i" é uma continuação. Se ainda com estas coisas que ele disse que faria, não me ouvires, então eu prosseguirei e castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. 19. Porque quebrantarei a soberba da vossa força. Deus está dizendo que vai trazer um juízo para quebrantar, para que eles possam se humilhar, tá? E farei que os vossos céus sejam como de ferro e a vossa terra como cobre. E de balde, ou seja, à toa, se gastará a vossa força. Eles vão plantar, mas não vão colher. A vossa terra não dará sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Aquilo que eles plantar não vai nascer, e aquilo que já está plantado não vai produzir fruto. Olha o que Deus está dizendo. Por que Deus faz isso? Pecado. Às vezes, irmãos,
Nós vivemos num contexto, nós brasileiros vivemos num contexto que às vezes Deus pode estar permitindo algumas coisas acontecerem para nos chamar a atenção. Igreja brasileira, porque muita coisa está acontecendo aí. Basta você ir para as redes sociais, aqui no YouTube mesmo, você vai vendo cada coisa que está acontecendo. Deus pode estar nos chamando a atenção para que, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma necessidade de se arrepender. Deixa eu colocar aqui na tela para ler o texto direitinho, porque às vezes, nem sempre, a gente acaba falhando, né? A mente humana, às vezes, tem disso. Nós podemos falhar aqui. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, na íntegra, direitinho, do jeito que é falado, tá? Então, se o meu povo que se chama... Não, Almeida, revista corrigida. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, é isso mesmo. E se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o cenário pode ser esse. Deus, assim como ele fazia com Israel, ele faz com a igreja. Aonde a igreja estiver. É a igreja brasileira? Então a igreja brasileira está aí. Pode ser isso? Só o Senhor sabe. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Aí alguém fica assim, mas como é que pode? Nem todos estavam pecando, mas Deus permitia que isso atingisse todos? Sim. Preste atenção, ó. Lição principal: o pecado de muitos em uma cidade ou país pode trazer consequência para todos, mas Deus sempre tem uma forma de trazer livramento e provisão para aqueles que são fiéis. Lembra da viúva de Sarepta? Ela nem era israelita, Deus estava até fazendo um contraste. Vocês que me servem aí, que diz que são meu povo, estão aí vivendo na idolatria. Essa mulher que está fora dos termos de Israel, ela está obedecendo aquilo que eu estou falando para o profeta dizer para ela. Então Deus sustenta a viúva. Deus sustenta o profeta. Deus sustenta outras pessoas no tempo de seca. Então, vem o juízo e atinge todos. Mas o Deus que nós servimos, ele dá livramento e traz provisão para aqueles que estão em obediência. 2. A crise de uma família. Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 3. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilion, enquanto estavam na Judéia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência, quer dizer, o sustento da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Então eu mostro para vocês aí no mapa onde ficava Belém, e Belém está nos termos de Israel. Aí ele foi para Moabe. Ele vai ter o mar salgado aí, que é o mar morto, e ele tem que passar e ir para Moabe nesse caso, né? Ele pode contornar tanto por cima como por baixo, enfim, não está escrito o que ele fez, mas eles saíram de um lugar aí como está e foi para outra posição em Moabe. Veja que Moabe não faz parte dos termos, é outra terra nesse caso. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não buscou para tomar aquela importante decisão. Não tem nada no texto que fale que Elimeleque orou e Deus disse que sim ou que não. Nós não sabemos por que ele fez isso e eu explico isso bastante aqui. Não entendes tu que lês. Então assista, tá bom? Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez que envolveram a vida dessa família quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva e com seus 2 filhos. Está em Ruth, capítulo 1, versículo 3, parte A, que eu volto a dizer. Estou explicando aqui nesse programa, nesse vídeo. Não deixe de assistir. Se você já assistiu, você já sabe tudo dentro desse contexto aí que eu falo. O casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Por quê? Porque eles casaram, provavelmente viriam os filhos, tá? Mas, de repente, os 2 filhos falecem, deixando as esposas viúvas. Agora não é mais uma viúva, são 3. 3 viúvas. Ruth 1:5. Agora,
eram 3 viúvas que no contexto da época teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Por que no contexto da época? Porque a viúva, ela sofria, ela padecia, ela tinha necessidade, inclusive, segundo as leis que Deus tinha estabelecido para o seu povo, de colher o que ia caindo nas colheitas, nos campos. E foi isso até que Ruth foi fazer quando voltou para a terra da Judéia, né? Para a terra de Belém, né? Por quê? Porque havia essa lei. Em Moabe não tinha esse tipo de lei, mas em Israel tinha essa lei. E ela estava assegurada por essa lei, nesse caso. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, o genro e o sogro. Como se comportar diante dessas circunstâncias? Vai se voltar um contra o outro? Ah, porque a culpa é sua. Ah, porque a culpa é sua. Ah, foi Elimeleque. Elimeleque, se não tivesse vindo pra cá, não tinha acontecido isso. Noemi, em momento nenhum, ela murmura nesse sentido. Ela não se volta, né, a dizer que era culpa de Elimeleque, que foi culpa dele, tudo aquilo que estava acontecendo, de forma nenhuma. Nem parece, pelo texto, né, o registro, que esses homens morreram assim. Parece até que eles morreram de causas naturais. O texto não mostra, não fala. Quem sabe Elimeleque já estava com uma idade bem avançada. Afinal de contas, Noemi tinha uma idade avançada. Qual é a lição principal aqui? Em meio às crises, podemos tomar decisões buscando soluções, mas mesmo assim as coisas podem piorar. Você pode ir buscar ver algo que parece melhor e assim, mesmo assim, ainda piorar, aparentemente no olhar humano. Isso não quer dizer que você está fora da direção de Deus, mas aquilo ia acontecer daquele jeito. É importante não permitir que essas situações afetem o relacionamento entre membros da família, incluindo a nora e sogra, genro, sogro, pai, filhos, os cônjuges. No momento de crise, não é hora de ninguém se voltar um contra o outro. Porque um reino dividido, o próprio Jesus disse, e aqui tem um princípio, não subsistirá. Precisa haver o quê? Uma unidade, uma união para que possam tomar decisões sábias, procurando em Deus o que é melhor nesse caso. Então não podemos entrar nesse caminho de se voltar um contra o outro. E eu quero aproveitar, né, já que eu vou entrar aqui na sinopse do tópico 1, né? A crise econômica na Judéia e as fatalidades no seio familiar de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas ainda mais forte. Então, os momentos de dor serviram para poder ter uma aliança mais forte entre nora e sogra. Eu vou entrar aqui no baixar PDFs, mas antes disso, antes de falar de baixar os PDFs, eu quero mostrar para você aqui sobre o infográfico, tá? O infográfico tá aqui, você já sabe, você já conhece, que eu disponibilizo para você poder baixar e distribuir aí para os alunos, tá? O infográfico completo, só que ele agora não está nem mais, o link não está nem mais na descrição e nem mais no comentário, está na aba comunidades do canal. Que essa aba aqui, deixa eu tirar aqui para você poder enxergar, senão você não vai conseguir enxergar. Aqui é claro que eu estou usando o computador, então não vai aparecer os vídeos um embaixo do outro, mas se você está no celular, você vai ver essa parte de cima aqui, que vai ter início, vídeos, shorts, que são vídeos curtos, ao vivo, playlist, ó, comunidade. Você vai clicar na aba comunidade e você vai descer, e aí vai ter vários conteúdos aí, publicações, né, de aulas que já passaram, mas você vai encontrar aí, por exemplo, o infográfico nesse caso. Aqui é o infográfico dos jovens. Então, é só você clicar aqui, ó, leia mais, e vai ter um linkzinho e você vai clicar e vai poder baixar. Então, não deixe de baixar o infográfico da aula. E agora, vamos sim para os PDFs aí da aula que você pode querer baixar. Preste atenção em como você vai fazer isso, tem um passo a passo aí no vídeo. Você não tem como errar, você não tem como deixar de saber como fazer, porque tá bem claro aqui a forma que você vai fazer para baixar o PDF desta aula ou de qualquer outro vídeo aqui do canal. Ou, caso você queira, você pode ser membro. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Desça até o final da descrição, clique no link, faça download.
desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então, você já sabe aí como baixar tudo gratuitamente, ou se você quiser ser membro para apoiar o meu ministério de ensino, se você puder, você pode assinar ou pelo botão do YouTube, e aí você só tem assinatura mensal. Você pode fazer o pagamento aí por cartão de crédito, ou se você quiser, o link está na descrição e aí sim você pode pagar por cartão de crédito ou por Pix, uma assinatura mensal, trimestral, semestral ou anual. E na anual você tem aí quase R$60 de desconto, então você vai pagar mais ou menos R$10 por mês. É um valor bem simbólico. Pastor, eu não tenho, eu não posso. Então, meu querido, minha querida, baixe gratuitamente a cada aula, a cada vídeo do canal e ore pela minha vida, pela vida da minha menina princesa, pela minha família e divulgue o canal. Não deixe de divulgar para mais um, mais dois, mais três. Faça isso, tá bom? Vamos lá? Tópico 2. Nesse tópico 2 nós temos aí sim 3 pontos. Noemi decide voltar à sua terra. Ruth conhece o Deus de sua sogra. E unidas contra a crise. Lembrando a vocês que essa aula tem 4 tópicos, então eu tô indo. Vamos lá, tá? Noemi decide voltar à sua terra. Ruth 1, 6 a 8. Tudo isso eu explico aqui no Entendes Tu Que Lês. Não deixe de assistir se você ainda não assistiu no final da aula. Eu vou deixar lá na tela para você. Viúva com suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos longe. Tá em Ruth 1:4. Então as 3 têm uma decisão. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras. Ela era uma mulher, né, envelhecida, então ela resolve liberar as noras. Orfa e Ruth, para que voltassem às famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação. Nós vemos aí pela imagem uma mulher voltando, só para poder ilustrar nesse caso, tá? Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Ruth, capítulo 1, versículo 15 a 18. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Na decisão de Ruth nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre 2 mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Então, a forma de Noemi falar mostra o seguinte: eu já estou debaixo, eu acho, de uma condenação divina. Para que eu vou levar essas 2 mulheres comigo? Para poder vivenciar essa situação. Então ela queria que elas voltassem. Mas Ruth não aceita voltar e eu volto a explicar. Eu falo disso aqui nesse vídeo, tá? Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É claro que esse texto de Romanos, ele quer dizer que as coisas que vão acontecendo cooperam para que nós possamos a cada dia nos voltar para Deus, para termos uma aparência, né? Sejamos parecidos com Cristo, tá? Então, esse sofrimento na vida de Noemi, esse sofrimento na vida de Ruth, era necessário para que elas pudessem se aproximar mais ainda de Deus. Então, Deus pode usar o sofrimento para nos atrair para Ele, tá? Há pessoas que pegam o sofrimento e usam ao contrário. Eles se revoltam, eles murmuram, então eles se afastam mais de Deus. Mas se nós nos voltarmos a Deus e dizer: Senhor, depende de Ti. Eu não sei o que vou fazer. Me ajuda, me socorre. E aí sim nós vamos estar se voltando mais para Deus e teremos um relacionamento mais íntimo com Ele. Qual é a lição principal desse ponto? Diante do cenário de perdas, Noemi decidiu que suas 2 noras voltassem para suas famílias.
mas Ruth decidiu continuar ao seu lado. Por meio dessa decisão veio a solução que mudaria o cenário delas duas. Às vezes Deus trabalha por meio do improvável. Quando é que Noemi ia saber que levar Ruth consigo mudaria a vida das duas? E olha que Noemi insistiu, mas Ruth disse: pare de insistir comigo, eu não vou voltar, eu vou contigo. Em outras palavras, claro. Ruth conhece o Deus de sua sogra, Ruth 1,16. Esse versículo é um dos versículos mais lindos da Bíblia, né? Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,16. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. Então ela conviveu com a sogra, conviveu com o filho, o esposo, e através disso houve uma mudança na vida, uma transformação. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, que supre as nossas necessidades. Quero colocar um texto na tela aqui importante. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses. Paulo está preso nessa carta, mas olha o que Paulo vai nos falar. É uma carta, assim, que tem um teor muito importante para nós. Olha o que Paulo diz aqui. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então Deus, ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Agora a questão é: temos nos voltado para Deus? Ou somos aquelas pessoas que só queremos nos voltar para Deus nos momentos de aperto? Deus não quer esse tipo de relacionamento. Deus não quer um relacionamento de ficar, como é o linguajar dos nossos dias. Tá ficando. Não, Deus não é o Deus que vai ficar. Deus quer um relacionamento de verdade. Deus quer um relacionamento íntimo com seu povo. Ruth apegou-se a Noemi não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Engraçado, interessante, né? Existem pessoas que convivem com pessoas cristãs, mas em nenhum momento elas dão sinal de querer se voltar para Deus. É o caso de Labão e Jacó. Jacó ficou lá 20 anos na casa de Labão. Não houve nenhuma mudança na vida de Labão. Labão continuou o mesmo Labão. Na verdade, ele foi piorando mais com o passar do tempo. Mas Ruth não. Ruth, ela é transformada. Ela é ensinada sobre o Deus de Israel. O texto não diz, mas provavelmente eles falavam, porque eles eram judeus, então realmente eles cultuavam, né, a Deus, falavam das coisas de Deus e, ao mesmo tempo, testemunho, ou seja, exemplo de vida. Não é só pregar, é viver, tá? Quando a sogra e a nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Coisa linda, né? Qual é a lição principal aqui desse primeiro ponto do tópico 2 que fala sobre Noemi decide voltar à sua terra? O exemplo de uma vida piedosa pode levar outras pessoas a conhecer e crer em Deus. Existem casos que você não pode nem sequer pregar com os lábios, né? Você precisa pregar com as atitudes. Olha aí. A história de Ruth e Noemi ilustra como o amor e a fidelidade podem superar dificuldades e trazer provisões extraordinárias em tempos difíceis. Então, o amor, fidelidade, elas enfrentaram a dificuldade nessa base, tendo isso como base. E aí Deus muda tudo. Unidas contra a crise. Vamos lá? Toda família pode passar por um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Às vezes parece que você tá ali, o quê? Num beco, né? Sem saída, né? Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Quem sabe você que está me assistindo nesse momento, ou você que vai estar dando a aula e tem algum aluno que está se sentindo num beco sem saída na vida emocional, na vida material, na vida espiritual. Nós temos um Deus que muda esse cenário. Nós precisamos crer nisso.
Nós não podemos viver à luz do momento, daquilo que está acontecendo. Sabe qual é o nosso grande problema hoje, na atualidade? Fala-se muito de promessa. E aí nós somos muito incentivados ao seguinte: creia na promessa. Creia na promessa. Fé na promessa? Não, fé no Deus que prometeu. A nossa fé, o objeto de fé é Deus, não é o que ele vai fazer. O que ele vai fazer é consequência de crermos nele. Em relação à promessa, nós temos que ter uma coisa chamada esperança. Em relação a Deus, nós temos que ter fé. Então, na pessoa de Deus, nós temos fé. No que ele prometeu, nós temos esperança. É isso que precisamos entender. Por que, pastor Mário Luna? Qual é a diferença? A diferença é que quanto mais longe está a promessa de se cumprir, talvez você comece a declinar na sua fé, a abrir mão da sua fé, a decair na sua fé. Então você não pode olhar para a promessa. Você tem que olhar para o Deus que prometeu. Por quê? Porque Deus é fiel, ele cumpre suas promessas, ainda que pareça que está muito longe. Até certo ponto isso é natural, né? Essa questão, né, de se sentir num beco sem saída. Até certo ponto isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre membros da família. Deus pode começar. Entenda, as bênçãos de Deus passam por pessoas. E se nós não tivermos bons relacionamentos com as pessoas da nossa família, com os nossos irmãos em Cristo, com as pessoas que nós convivemos, podemos ser impedidos de ser abençoados por Deus, porque vai passar por aquela pessoa. E às vezes pode passar até por uma pessoa que vocês não têm bom relacionamento. E aí? Que vocês, às vezes, até dizem: a gente não se dá. Como assim? Então, pode vir até de uma pessoa que se levanta contra e de repente Deus mudar o cenário. É assim que Deus faz. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. E é o que mais acontece. Procurando culpados. Quem é o culpado? Vamos culpar alguém. É quando Deus pergunta para Adão sobre o que havia acontecido, ele diz: a mulher que tu me deste, o Senhor é culpado e ela também. Ele pergunta para a mulher diz: a serpente me enganou. Ah, eu fui enganada pela serpente. Então a culpa é da serpente, né? No caso, o diabo que usando ali a serpente. E aí, como é que faz? Não, nós temos que assumir. Nós temos que tentar procurar a solução, não o culpado. Achar culpado não resolve o problema. Guarde isso. Achar o culpado não vai resolver o problema. Pode até nos trazer uma compreensão do porquê aquilo aconteceu, mas não resolve o problema. E as pessoas procuram culpados achando que vão resolver o problema. Não vai resolver. Ambiente de guerra. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Quem seria a Ruth se tivesse voltado? Mais uma moabita que nem mais teria se falado nela, como não se falou mais em Orfa. Apesar que a obra de Deus não estava na vida de Orfa. Quem seria Noemi? Voltaria e não aconteceria o que aconteceu, porque dependia de Ruth. É por isso que eu falo, tá? Aqui, ó, no Entendes Tu Que Lês, eu falo uma coisa que eu vou simplificar aqui rápido para você. Existem pessoas que, na hora que estão pregando, falam: Elimeleque foi sem direção de Deus para Moabe, por isso ele morreu, por isso seus filhos morreram, inclusive casaram com Moabita. Ah, por que casaram com Moabita? É meio estranho esse entendimento. Por que, pastor Mário Lona? Ué, se Deus era contra quem casasse com Moabita, apesar que a lei falava sobre não ter contato com esse povo, mas é Deus já anunciando que vai trazer os gentios para o meio do plano da salvação. A salvação não ficaria só entre os judeus, viria para os gentios. Você é judeu? Nem eu. Eu também não sou judeu de sangue, israelita. Então, fica estranho dizer que foi cobrança, foi juízo, foi falta de direção, já que Ruth é primordial para o cumprimento do propósito de Deus nesse livro. Sem Ruth, não tem. Tira Ruth, arranca Ruth da história. Acabou. Não tem mais história. Eu tô falando
parte humana. Não tem mais história. Deus não precisa de ser humano para fazer sua história, né? Claro, Deus é independente. Mas o que eu quero mostrar é, se Deus está trabalhando dentro de um plano de salvação, ele vai usar quem? Seres humanos. E ele quis ir lá na terra de Moabe buscar uma moabita. Como é que essa moabita viria se não houvesse esse casamento? Como é que essa moabita viria se Elimeleque não fosse para lá? Então é por isso que eu prefiro não dizer que Elimeleque saiu sem direção, porque foi juízo de Deus. Se alguém vai entrar por esse caminho, é com ele ou com ela. Mas o final da história acaba me provando que isso não é possível. Porque se Deus mata os filhos de Elimeleque porque casa com Moabita, por que Deus bota uma Moabita na linhagem de Jesus? Tá vendo? Essa é uma questão de se pensar um pouco. Não é tipo, lê o texto e já vai aplicando. Vai aplicando. Ah, foram pra lá, morreram. Tá vendo, irmão? Você vai sem direção, é isso que acontece. Sabe o que é isso? É ler e aplicar errado. Ler, explicar e depois aplicar. E pra explicar, eu preciso entender. Então eu tenho que estudar. Interpretação, tá? Bíblica, chama-se. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e de sua sogra. E da sua sogra, com uma visão de esperança, paciência e tenacidade. O que é tenacidade? Perseverança, para superar todas as dificuldades da família. Porque a sogra estava viúva. E ela também estava viúva. Então ela tinha que lidar com a viuvez dela e com a viuvez da sogra. Ruth teve que ser uma coluna. Uma nora sendo coluna de uma sogra, que na verdade, nora e sogra agora fica como uma consideração, porque não havia mais filho. O filho havia morrido. O marido tinha morrido. Então, a partir do momento que Ruth contraísse um novo casamento, se ela volta para a terra de Moabe, ela só poderia dizer a minha ex-sogra. É o máximo que ela diria. Aí alguém vai dizer assim. E aí eu falo, aí entrou a questão das piadas maldosas. Né? Porque alguém vai dizer assim, ter sogra já é horrível. Imagine carregar o ex-sogra. Irmão, em nome de Jesus, nós somos cristãos. E não vos conformeis com este mundo. O cristão não segue o padrão do mundo, não. Se no mundo tem esse tipo de zombaria, uma promoção de divisão entre a família, nós cristãos não aderimos isso, não. Isso vai contra o evangelho que nós afirmamos acreditar. Lição principal: os membros da família precisam enfrentar as crises unidos, confiando em Deus e buscando soluções em conjunto para superar os momentos difíceis. Isso é óbvio. Não devemos buscar culpados, mas sim encorajar uns aos outros para seguir em frente. Trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento. Sinopse do tópico 2. A lealdade entre Noemi e Ruth é evidenciada na decisão de ambas, uma indo e a outra ficando, a fim de superarem juntas em Deus todas as dificuldades. Ó, a lealdade entre Noemi e Ruth é evidenciada na decisão de ambas, uma indo e outra ficando, a fim de... Pastor, mas que isso? Uma indo e outra ficando. Você lembra quando elas chegaram lá? Quem fica? Noemi. Quem vai para a terra para poder colher? Ruth. Bom, que tal uma arte digital para o evento? Aí o congresso de jovem, congresso de adolescente, tá? Festividade da igreja, ou você que é um profissional liberal ou é dono de uma empresa, preste atenção nesse aviso. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971 76 40 15. Manhãs Artes Digitais. Então, não deixe de pedir a sua arte aí, caso você precise. A partir de R$19,90 é um valor bem simbólico. Eu tenho certeza que você vai ficar agradado aí do trabalho da Manhãs Artes Digitais. Tópico 3, fé e trabalho numa nova perspectiva. Temos aí o ponto 1, a chegada à terra do pão. Ponto 2, recuperando a autoestima, nesse caso. E
recuperando, é isso mesmo, né? Recuperando a autoestima. E 3, a honra do trabalho no campo de Boaz. A chegada à terra do pão, Ruth 1:19. A chegada das 2 mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém. Tá? Eu tinha falado Judéia no início até, depois eu falei, não, mas lá Belém é porque tem hora que a gente, né, não quer errar, né? Depois de 10 anos causou alvoroço na cidade, Ruth 1:19. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. E eu explico isso aqui, tá? Ela ainda era uma mulher amargurada com suas duras experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada de quê? De Mara, cujo significado no hebraico é amarga. Êxodo 15:23. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando de sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Você vai ver que conforme vai morrendo e ela toma a decisão de voltar e permite que Ruth venha com ela e Ruth toma a decisão de voltar com ela, tem um plano traçado que elas estão seguindo gradativamente. Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui é o seguinte, é muito comum a gente ouvir as pessoas assim, não, nosso Deus dá vitória, e dá mesmo. O nosso Deus vai fazer. Só que você já prestou atenção quantos anos vão passando até chegar a essa situação? O tempo. Passaram 10 anos em Moabe. Depois decidem voltar. Não sabemos quanto tempo levou até que chega ela diante de Boaz. Não sabemos quanto tempo levou para ver o casamento. Então, só porque você tem uma Bíblia e vamos pegar aqui a revista. Eu tenho uma Bíblia aqui perto. Deixa eu pegar a Bíblia. Acho que fica melhor, né? Só porque eu e você temos uma Bíblia, não quer dizer. Você tá com a Bíblia, tá contando a história nessa página, tá? Vamos fazer melhor. Tá contando nessa página. E aí, quando você vira a página, nesse caso, você tá virando a página, só porque já tem a solução na próxima página ou na mesma página, você perde o entendimento, e eu também, que passou-se anos até que acontecesse o cumprimento da promessa. E isso é ocultado nas mensagens da atualidade. Então você recebe uma palavra hoje e vem aquele imediatismo, irmão, é hoje que muda a sua história. Mas Deus pode estar mudando a sua história hoje, isso só vai acontecer daqui. O cumprimento dessa mudança, porque tem todo um desenrolar, vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E aí as pessoas ficam frustradas, porque elas não conseguem lidar com a espera. Só que ninguém acontecia as coisas da noite pro dia ali, não. Levava tempo. Então vamos viver a realidade humana? Vamos parar de fantasiar, eu e você, vamos parar de fantasiar a vida cristã? Porque parece que a gente acha que é assim, da noite pro dia e pronto. Você plantou agora e vai colher amanhã. Não existe isso, não. Tem um tempo. Cada tipo de semente tem um tempo de colheita. Quem é agricultor sabe muito bem disso. Sabe muito bem. Até cada fruta tem seu tempo de colheita. Umas mais rápido, outras mais demoradas. E aí? Como é que pode? E aí a pessoa acha que é da noite pro dia. Não é assim não, irmãos. É isso que traz frustração. Por isso que eu disse, não foque na promessa a nível, eu creio na promessa, então se tá demorando eu tô abrindo mão da minha fé, eu tô perdendo. Não. Creia no Deus da promessa. O Deus da promessa é fiel, ele cumpre. Tenha esperança no que ele prometeu. Fiel é aquele que vos prometeu. Certo? Tenha esperança. Em sua queixa se resumia em declarar que Deus teria abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando, como eu disse, né? Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem, bota aqui, ó. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Estão voltando. Voltaram. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Vão voltar. Não sabemos o que vai acontecer. Mas está na hora de recomeçar. Está na hora de tomar uma atitude. E eu vou dizer aqui para você o que eu disse também no Entendes Tu que Lês. Por que você fica vivendo à luz dos maus acontecimentos, dos sofrimentos, de coisas que trouxeram dor para você e parece que te paralisou? É hora de recomeçar. É hora de começar uma nova história, não em Cristo, você já está em Cristo, mas começar algo novo na sua vida.
Quem sabe você, por causa do que veio acontecer, abriu mão de alguns projetos. Quem sabe queria fazer uma faculdade, queria fazer um curso, queria começar alguma coisa nova e aí, não dá mais tempo. Eu já tenho idade. Tem gente se formando com 80, 83 anos na faculdade. Pastor, mas pra que isso? Vai desempenhar o quê, querido? Querida, em nome de Jesus, você vai ter alcançado o objetivo que você tanto almejava. Ou você quer partir dessa vida frustrado porque você não conseguiu, porque não quis tentar. Imagine Noemi e Ruth abraçadas lá em Moabe, as duas. Ai, nossa vida, que tristeza. Ó vida, que vida é essa? Irmãos, em nome de Jesus, tá na hora de nós tomarmos uma atitude. O que é para a gente fazer, para nós fazermos, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Deus deu várias ordens para Josué quando Moisés morreu. Levanta-te, tem bom ânimo, esforça-te. Tudo parte de Josué. Deus não ia esforçar por Josué. Deus não ia ter bom ânimo por Josué. Essa parte era de Josué. Várias vezes na Bíblia Deus dá ordem para o seu povo, para pessoas que ele está chamando para uma obra. Era a hora. Aqui nós não temos nenhum... Olha só, assim como não houve um direcionamento, o escritor não escreveu que Deus mandou Elimeleque para Moabe, ou muito menos que Deus não mandou, Deus não autorizou, assim nós também não temos uma palavra. Não apareceu um anjo para Noemi e disse assim, levanta-te agora e volta para Belém. Ela só ouviu dizer, mas não foi revelação. Foi apenas um dito. Moabe estava perto de Belém, eu mostrei, assim... Perto, que eu digo, estava ali, numa distância que permitia isso. Provavelmente mais alguém lá de Belém tinha ido para Moabe. Então ouviu-se dizer que o tempo de fome acabou. Aí Noemi espera uma revelação, espera uma profecia, não. Ela toma uma decisão, voltar e começar. Isso era desagradável a Deus? Não. Ela estava voltando para um lugar que ela... era importante. A promessa de Deus estava ali. Então entenda isso. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, ou seja, de sustento, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. O que nós vamos comer? Não sei, mas Deus vai prover. Como é que vai ser? Deus vai prover. Pastor, mas eu tenho vontade de fazer um curso, eu tenho vontade de fazer uma faculdade, mas eu não tenho recurso. Então pesquisa essa faculdade, pesquisa esse curso, levanta quanto custa, como vai ser feito, de que maneira vai ser feito, e bota a boca no pó e vai orar ao Senhor, vai falar com Deus em oração. Boca no pó é maneira de falar. Vai falar com Deus em oração. Senhor, eu preciso fazer esse curso. O que esse curso agrega na tua vida? O que isso vai trazer em favor do reino? Vai contribuir com alguma coisa para o reino? Se vai contribuir para o reino, meu querido, minha querida, Deus opera. Porque às vezes você vai poder, através disso, contribuir mais para a obra do Senhor, ou o trabalho que você vai realizar vai poder estar ajudando pessoas ao mesmo tempo, mesmo que você receba para fazer isso, porque é o seu trabalho. Mas você tem que levantar. Você nem pesquisou quanto custa a faculdade, onde pode fazer, aonde você deveria fazer, aonde está o curso, como fazer o curso. É claro, tem que pesquisar, tem que levantar. Hoje tem propaganda de tudo quanto é coisa por aí, que são propaganda, muitas propagandas são enganosas. Você tem que fazer uma boa pesquisa para você não ser enganado. Senão você se matricula num curso, daqui a pouco some a instituição, desaparece do mapa e você perde seu dinheiro. Vê os comentários, vai no Reclame Aqui. Olha, irmão, tô dando umas dicas aqui hoje. Vai lá no Reclame Aqui. Pega o nome do curso, bota lá no Google. Bota o nome do curso e depois a palavra Reclame Aqui. Veja o que as pessoas estão falando disso. Para saber dessa faculdade, desse curso dessa faculdade, dessa graduação. Para saber, de repente tem um monte de reclamação. Não vou entrar nisso não. Essa parte Deus não vai fazer e nem vai te revelar. Se você tiver como fazer as pesquisas, Deus não vai revelar isso não, irmão. Não espera Deus revelar, porque ele não vai revelar. Eu acredito piamente que Deus está falando, fielmente que Deus está falando com alguém, através desta aula.
E eu creio que você vai deixar um comentário e no futuro você vai falar assim: pastor, eu comecei algo novo na minha vida porque eu tinha aberto mão, eu já não acreditava mais, mas através da palavra que o Senhor Deus falou naquele dia, eu tô aqui fazendo. Glórias a Deus. Quem sabe até antes desse trimestre terminar, alguém já vai falar. Lembra daquela aula, pastor? Da lição que o Senhor falou aí sobre a nora e a sogra? Lição 7? Comecei a fazer minha faculdade, o curso, esse empreendimento aqui. Então, sogra e nora agora estão juntas vivendo da fé. Como a Bíblia diz, o justo viverá da fé. Abacuque 2:4 e Romanos 1:17. Viver da fé não é viver na ociosidade, na preguiça. Veja bem que Ruth volta com a sua sogra e vai trabalhar. Então, viver da fé não é viver batendo na porta dos outros dizendo: ah, irmão, eu vivo da fé, mas tá pedindo. Vai pro WhatsApp dos outros pedir. Quando nós vivemos pela fé, a provisão vem de Deus. Deus toca no coração das pessoas. Ele move a mão dele. Eu já experimentei muitas vezes Deus fazer isso, irmãos. Eu não tô falando do que eu ouvi dizer. Eu tô falando do que eu já vivi. Experiências minhas e da minha esposa com Deus. É diferente. De pessoas chegar assim e Jesus operar. Então, sim. O que é viver da fé? É viver confiando em Deus. Mas temos que fazer a nossa parte. Qual é a lição principal? A história de Noemi e Ruth nos ensina que mesmo em meio à amargura e desesperança, Deus tem um propósito maior e pode transformar a tristeza em alegria. Devemos confiar em Deus e viver da fé como fizeram Noemi e Ruth. Aonde está a tua confiança? Às vezes, a situação tá... A gente bota o joelho no chão e fala: Senhor, agora é claro, volta a dizer, você tem que ter vida com Deus. Esse negócio de querer recorrer a Deus só no momento de dificuldade vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Mas se você realmente tem uma fidelidade a Deus, se você se volta para o Senhor, eu não creio que Deus vai deixar você desamparado, porque a palavra de Deus me dá apoio para o que eu estou falando. 2. Recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Uma viúva que estava sem esperança tem um amor de uma nora que está se comportando melhor do que muitas filhas nos dias de hoje. Tem filhas aí que não estão nem aí para mãe e pai. Filhos que não estão nem aí para mãe e pai. A gente vê aí no mundo pessoas, filhos matando pais para ficar com dinheiro e tudo. Mas no meio cristão, eu não sei o que está acontecendo. De vez em quando eu vou tendo acesso a algumas informações e eu vejo isso e falo assim: meu Deus, o que a gente faz lá com honrar pai e mãe? Tá no Novo Testamento, Efésios 6, de 1 a 4, lá vai falar dessa parte de pai e filhos. E aí tem filho, não, mas meu pai tá me atrapalhando, a minha mãe tá me atrapalhando, eu tenho que fazer a obra de Deus. Como é que eu vou fazer a obra de Deus? Porque eu tô com esse problema. Ué, a obra de Deus, nesse momento, é cuidar do teu pai e da tua mãe. Que isso, pastor Mário Nunes? Isso não é obra de Deus? É obra de Deus. Deus quer assim. E é uma obra com nível espiritual. Alguém tá lá evangelizando, você não pode sair de casa, mas tá cuidando da tua mãe, tem um nível espiritual da mesma maneira. Tem a ver com a contribuição pro reino da mesma maneira. Como é que pode ter a ver com a contribuição pro reino? É uma vida que você tá cuidando para que ela não venha se sentir desamparada, esquecida, triste, frustrada. Porque olha a dor de um pai e de uma mãe que cuidou dos filhos e quando chegam na velhice estão sendo abandonados. Ah, pai, pastor, mas o senhor não sabe, meu pai nunca me deu atenção, meu pai nunca ligou pra mim. Ah, e você vai seguir o mesmo caminho do que ele? Então você é desobediente tanto quanto. Eu também. Se eu seguir esse caminho, eu sou desobediente tanto quanto. Cadê a transformação de Cristo? Qual é a diferença entre você e o seu pai quando você pensa assim, ou você e sua mãe quando você pensa assim? Qual é a diferença? Nenhuma! Duas pessoas erradas do mesmo jeito. Um erro não justifica o outro. Você não pode tratar a sua mãe com desprezo ou seu pai com desprezo porque você se achou desprezado ou desprezada.
Biblicamente, você deve fazer diferente. É o que a Bíblia ensina. Se você vai seguir ou não vai seguir, não sei. Mas a Bíblia ensina. E vai ter consequências. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou de sua perspicácia, inteligência aqui, tá? Eu acharia que aqui ficaria até um termo melhor, inteligência, mas tudo bem. Para suprir a necessidade da casa, Ruth 2:2. Ou seja, provavelmente ela conversou com Noemi porque ela era uma moabita, ela não sabia das leis que vigoravam. Noemi mostrou para ela, olha, nós que somos viúva temos direitos de no momento da colheita, né? Porque já que estava no tempo da colheita, nós temos direito de ir para o campo e nós vamos colhendo o que vai caindo. O que cair é nosso e dos órfãos, quem não tem pai e mãe. Eles têm direito também a pegar, né? Vai buscando, vai catando. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. Porque Ruth não volta só, Ruth volta para trabalhar. Ruth é uma mulher esforçada, uma mulher que cai para dentro do trabalho. Ruth não é ociosa, Ruth não é preguiçosa. Ruth não foi lá para ficar encostada no ombro da sua sogra. Não, Ruth foi para trabalhar. Se uma nora faz isso por uma sogra, imagine o que uma filha deveria fazer por uma mãe. Tem filhos aí querendo viver debaixo da aba, né? Ah, pai e mãe. Tá lá. Escorado no pai e na mãe. Não quer ter iniciativa. Aí tu pega filho com 25, 28, 30, 32, 35, 40, morando, sendo sustentado pelos pais. Não tem nenhum problema de saúde, não tem problema nenhum. Mas acostumou e os pais já permitiram. E aí agora a situação é caótica. Tá certo isso? Não, não tá certo. Mas se essa família quer viver assim, isso só vai trazer males, porque essa pessoa tá vivendo uma vida sem produtividade nenhuma. E isso, mais cedo ou mais tarde, vai trazer maiores consequências, se já não está trazendo. Então, o filho tem que ser treinado, a filha tem que ser treinada. Ainda quando adolescente, jovem, já vai ser ensinado dentro de casa, para pegar o gosto do trabalho de casa. E depois vai começar o trabalho fora. Agora, tem pais que não deixam os filhos fazer nada dentro de casa. Ou pega alguns filhos, uns fazem, outros não, porque é mais novo, não pode. Ah, porque é homem. Minha mãe me ensinou a fazer de tudo. Eu sei lavar, passar, cozinhar. Sei fazer tudo. Graças a Deus. Tem homem que diz assim, eu vou me casar porque eu preciso de uma mulher para passar, para lavar e para cozinhar. Esse não foi o meu caso. Essa não foi minha motivação. Tem gente que a motivação de casar é essa. A minha não foi. Porque eu sei fazer isso tudo, graças a Deus. Com todo respeito. Eu sei lavar, passar, cozinhar, fazer limpeza de casa, tranquilo. Tiro tudo. Reviro tudo e vou fazer a limpeza. Não tem problema nenhum. E graças a Deus ajudo também. Minha vida hoje tem sido muito corrida, mas mesmo assim eu ajudo. Aí tem pais que o filho homem não pode nem lavar. Não, deixa que a tua irmã lava. Isso. Vai criando um ocioso. Lembre-se, pai e mãe. Eu sei que é aula de nora e sogra. De genro e sogro. Pode ser também. Mas em relacionamento de família. Lembre-se que a mãe tem que treinar o filho para ser um pai e um marido. Lembre-se disso, tá? Lembre-se que tem que treinar para ser para ser uma esposa e uma mãe. Lembre-se disso também. Os pais precisam treinar os filhos. O homem para ser um pai e um marido e a menina, né, a mulher para ser uma esposa e uma mãe. Caso contrário, a missão não foi cumprida na criação. Aqui diz inclusive o seguinte, é muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Lição principal, apesar de Noemi ter chegado em Belém sem nenhuma expectativa, Ruth viu uma oportunidade de recomeçar e com fé teve a atitude de encorajar sua sogra. Se um tá abatido, o outro precisa dar uma palavra de ânimo. Essa história nos ensina a importância de levarmos encorajamento para aqueles que estão abatidos. Agora, eu quero deixar uma coisa aqui. Leve encorajamento, tem vários textos na Bíblia para você poder fazer isso. Mas, por favor, tô pedindo para você, porque eu já alertei em aulas passadas aqui e vou falar mais uma vez.
por favor, não use, vou voltar a falar, quem sabe você tá aí, nunca ouviu falar sobre isso e hoje você vai ouvir. Não use Isaías capítulo 41, versículo de número 6. Não use esse texto. É esse aqui mesmo, tá? Ó, aqui, ó, bem bonito. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Leia o contexto, por favor, desse texto e você vai ver que aqui é um ajudando o outro a produzir ídolos, imagem de escultura, porque eles confiavam nessas imagens que livrariam eles do juízo de Deus. Esse texto aqui, se você vai pregar nele, você vai ter que falar sobre os que confiam os que praticam idolatria. Então tem muito texto na Bíblia para você poder usar sobre encorajamento. Você não precisa usar o texto errado por causa de uma interpretação errada e fazer com que as pessoas acreditem no que o texto não diz. Por favor, só isso que eu tenho a dizer. Pastor, já vi esse texto até em tema de festa. Falta de estudar a Bíblia. Mas deixa na mão de Deus. 3. A honra do trabalho no campo de Boaz. Ruth 2, 8 a 17. Ela foi procurar trabalho e Deus agiu. Glória a Deus. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz. Só que até então não se sabia que ela estaria nesse campo. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam, porque Caína era obrigada a deixar, era lei, Deus estabeleceu isso. Prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Tá aí, ó. Deuteronômio 24, 19 a 21. Eu não vou ler, mas você leia. Pode ler que você vai ver lá. Assim, Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra. Ela não só trabalha para se sustentar, ela trabalha para sustentar a sogra. A sogra é viúva. Ela também é viúva, mas ela é mais nova do que a sogra. Ela vai cuidar, ela resolveu cuidar da sogra. Por amor a Deus e por amor à sogra. Tá aí, Ruth. Olha, essa é Ruth. Deveríamos falar mais sobre a história de Ruth, a história de Deus trabalhando através de Ruth. Ruth 2,7. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos. Ruth 2,2. Estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Sustento. Ruth não estava a princípio ali no campo de Boaz procurando casamento. Só veio depois a descobrir algo e aí sim Noemi orienta tudo o que ela deveria fazer. Mas no início ela estava procurando sustento. Ruth não era uma mulher ociosa, era uma mulher cheia de determinação, de fé. Essa é Ruth, tá? E ela corre riscos, ela tá disposta, eu vou em frente. E aí tá lá a imagem dela, colheita. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou provedor de Noemi e Ruth. Quando Boaz ouve dizer, uma moabita veio com sua sogra, ela é viúva, a sogra também é viúva, e ela tá cuidando da sogra, moabita. Ah não, eu vou ajudar elas. Você tá vendo? Uma atitude correta gera uma reação que trouxe um benefício. Às vezes você tá esperando algo acontecer, mas você não quer ter a atitude correta. Então as pessoas que estão à sua volta não vão reagir da forma que deveriam para poder você ser beneficiado. Só porque você está agindo da forma errada. Para de falar, mas os outros também faz. Deixa quem quer fazer errado fazer. Você não tem como mudar eles. Você tem como deixar Deus mudar você. Não faça isso. Você que é um professor, chegou a hora de falar para você aqui. Você dá aula. Na classe tem mais de um professor. Mas eu tenho ciência que tem professor que chega e dá aula e pum, acabou. Faça o melhor. Não para competir. Não para dizer para a classe, olha, eu sou melhor. Não, isso não. Deus não se agrada disso não. Pare com isso. Mas faça o seu melhor. Deus está te olhando. Mas a direção da igreja também está olhando a você. Pastor, eu tenho feito melhor, aí não tem chegado a lugar nenhum. Deus está olhando. Guarde isso. Deus está olhando. Eu tô aqui dando aula para vocês no canal, no YouTube. Deus está olhando. Pode surgir uma oportunidade por causa desse trabalho aqui.
que está sendo feito com esse intuito? Não. Mas pode surgir uma oportunidade. Deus está olhando. Você não está fazendo para os homens, você está fazendo para Deus. Muitas pessoas usam o engano para obter alguma posição ou benefício. Preste atenção nisso aqui. Ruth, porém, foi notada por Boaz por seu amor e cuidado com sua sogra. Tem gente puxando o tapete do outro. Falta de unidade dentro da família e no meio do povo de Deus também. Pensando só em si. Ruth não pensou só em si. Pensou no próximo. Sua sogra. Noemi. E aí tem gente querendo conseguir coisas assim. Ruth não apenas decidiu retornar com sua sogra para servir ao Deus de Israel, mas também decidiu cuidar dela, pois sabia que Noemi não tinha mais ninguém. Ruth deixa tudo, sem previsão nenhuma de voltar. Estava determinada, não vou voltar mais. Aonde tu morreres, eu morrerei. Morrerei eu. Acabou. Eu vou morrer aonde você vai morrer, aqui nessa terra. Onde você estiver, eu tô com você. Ruth abriu mão de tudo, da família. Irmãos, somente um encontro real com Deus verdadeiro é possível fazer isso. Abrir mão até mesmo da própria família no sentido da convivência, sabendo que não teria mais o que ser feito lá. E Ruth não saiu em rebeldia. Ruth saiu estava casada. Ela já tinha uma vida. Ela só deu prosseguimento. Ela escolheu, em vez de voltar para os seus deuses e o seu povo, vim com Noemi, direcionada por algo que Deus estava fazendo. Ainda que ela não entendesse muito bem isso naquela época. Muitos podem até não entender, mas Ruth está realizando uma grande obra para Deus, cuidando de uma viúva que naquela cultura era muitas vezes desprezada. Tá vendo aí? Isso aqui é uma grande obra para Deus também. Cuidar do teu pai, cuidar da tua mãe, cuidar de alguém que você tá ali. Isso também é obra para Deus. Não pense que obra para Deus é só feita dentro do templo. Obra para Deus também é feita fora do templo e também não é feita só quando você tá dando folheto, não. Tem muita obra para fazer e Deus chama pessoas para áreas específicas na sua obra. Cuidar de vidas é a prioridade de Deus, sempre. Muitos de nós pensamos que a obra de Deus é realizada apenas no templo ou nas ruas, evangelizando, mas existem muitas obras a serem realizadas no meio da nossa família e precisamos estar atento a isso. Quem sabe a obra que Deus está colocando nas suas mãos agora, nesse momento, é cuidar de um pai, é cuidar de uma mãe, é cuidar de alguém da família. Quem sabe? E aí você não vê isso como obra de Deus, então vai passar a ver a partir de agora, e você que é professor, ensine isso lá na classe. É obra de Deus também. Ai, eu tô impedido de ir no templo. Ai, Deus sabe, nesse momento você não tá podendo sair. Quase. Mas a obra está sendo realizada. Termine essa obra. A vida prossegue. Lição principal. Ruth é uma mulher determinada e tem um propósito firme em seu coração. Servir a Deus e cuidar da sua sogra. Sua atitude acabou abrindo uma porta que mudou a história dela e de sua sogra, mesmo que ela não tivesse ideia disso na época. Ela não tinha ideia nenhuma. Mas o querer servir a Deus e cuidar da sogra mudou a história. Sinopse do tópico 3, a chegada a Belém, o trabalho de Ruth e a descoberta de um possível remidor reacenderam a esperança e a autoestima de Noemi. Vamos para o tópico 4, eu disse que a aula era maior. O comentarista fez essa lição maior, 4 tópicos, tá? Sei que o horário já tá bem avançadinho, mas vamos lá. Tem que terminar a aula. Ruth encontra o remidor da família. Ruth descobre o remidor de Noemi. Tá? Do capítulo 4, do 1 ao 9. Ao se dispor a apanhar restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque e, por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre, para nos fazer herdeiros de suas riquezas espirituais. 2 Coríntios 8:9. Há riquezas de Cristo para a nossa família.
A riqueza de Cristo para a nossa família. Diga isso para os seus alunos. A riqueza de Cristo para nossas famílias. Essa questão aí de ser o remidor, o tempo é pequeno, mas havia uma lei que dizia que alguém da família poderia, porque as terras, preste atenção, em Israel, as terras dadas para cada família não poderia ser vendida. Porque se ele vendesse a terra, ele perderia, então não podia, era a lei de Deus. Só que com a saída deles, a dívida, né, a situação, Boaz podia resgatar essas terras para o domínio da família novamente. E foi isso que aconteceu. Se você estudar sobre o assunto, você vai entender melhor. Eu não tenho tempo aqui para explicar, eu não vou me estender. E nem há necessidade de você fazer uma explicação longa sobre isso por causa dos tópicos. A lição é um pouco maior, tá? Lição principal: como descobriremos algo se não tivermos coragem de lutar? E se Ruth não vai? E se Ruth não sai de casa para ir para o campo? Ruth descobriu a possibilidade de um casamento com Boaz porque não se curvou diante da crise, mas se levantou e foi buscar sustento para si e sua sogra no campo, onde ele era o dono. Eu costumo dizer que no mundo as pessoas se casam porque se conheceram num aniversário, num baile, em outra coisa mais. Aí quando é um cristão, eu tô orando. Tá orando, sim, tá orando. Mas, às vezes, existem possibilidades que podem se abrir. Existem igrejas, por exemplo, que fazem encontros de solteiros. Eu não vejo nenhum mal, nem falta. Tudo bem, se a sua igreja não faz, se acha que não é certo, eu respeito. Só que as possibilidades de um casamento são bem menores. Por quê? Porque é difícil alguém acreditar que vai chegar uma pessoa na frente de uma pessoa que nunca viu na vida e dizer assim: eu sou teu escolhido. Você aceitaria? Você, irmã, que é solteira. Deixa eu perguntar pra você. Você aceitaria isso? Você que é viúva, aceitaria isso? Você que é viúvo, você que é solteiro, você aceitaria isso? Então a gente fala umas coisas, mas parece que na prática isso não funciona não, irmão. São as possibilidades, às vezes tá num lugar, às vezes viu alguém, tem que começar um diálogo, tem que ter alguém que às vezes vai intermediar. Então nós temos que fazer a nossa parte. Por que eu tô falando disso? Porque é parte do casamento aqui que falou. Inclusive aqui no canal tem a palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Aí já é para quem já está casado. Mas não deixe de assistir. Compromisso do casal, papel da esposa, papel do marido, a vida sexual do casal. E aqui não tem nenhuma palavra que constrange, não. Muito pelo contrário, tem muitos esclarecimentos, até de ordem científica, né? Comunicação do casal e colheita do casal. Não deixe de assistir. Não deixe de assistir. Aqui no canal também tem uma... Deixa eu colocar aqui novamente, rapidamente para vocês. Deixa eu colocar aqui, voltar a tela para vocês, tá? Aqui no início. Eu tenho aqui uma aba chamada Ao Vivo, tá? E aí nessa aba aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, tem aqui essa live, ó. Você que é solteiro, ó. Quero me casar. Como identificar a pessoa certa? Assista aqui, ó, essa live, ó, tá gravada, ó, já tem um tempo. Tá? Então nós temos que fazer a nossa parte. Como é que nós vamos identificar a pessoa certa? Deixei mais uma recomendação aí para você de um vídeo. Tá? 2. Boaz redime Ruth, a Moabita. Ruth 4, do 11 ao 13. Veja que a leitura bíblica em classe era Ruth capítulo 1. Mas ele já falou do 2, ele já falou do 4 e está falando do livro quase todo. Boaz foi para a porta da cidade onde se reuniam os anciãos do povo, na forma de júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor por direito era outro homem. Havia, dentro dessa lei, quem era o parente mais próximo. Então havia um parente mais próximo do que Boaz. O texto não diz qual era o grau de parentesco, mas ele era mais próximo. Deveria ser ele, mas ele não quis. Ele passou a vez para Boaz. Até porque, ele poderia ser casado. Como é que ele ia se casar? Boaz não, Boaz estava sozinho. Então poderia se casar. Mas Boaz era o que? Era solteiro, era viúva? A Bíblia não diz. Essas partes não interessam para o plano da salvação. Nesse assunto aqui não interessava falar. Então, como não interessava dizer por que Elimeleque morreu, por que Quilion e Malom morreu, não interessava, certo? O remidor por direito era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda.
Estava à venda. E aí, por que a venda? Porque ia fazer o quê? Aí portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro. Se estava à venda, alguém da família poderia comprar para não sair da família. Você está entendendo? A família em si não era só constituída por Elimeleque e Noemi, mas a família geral, tá? Então, outra pessoa da família deveria comprar, era de direito dele. Mas aí entra Boaz. Tá? Mas Boaz se dispôs a casar com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e o antigo dono a fazerem assim. Mais que isso, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. E a terra voltaria novamente para a mão de Noemi. Boaz tornou-se um remidor de duas maneiras. Primeiro, casou-se com Ruth e assim preservou o nome de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. O primogênito de Boaz e Ruth era considerado filho da linhagem de Elimeleque. Estava na linhagem de Elimeleque. Por quê? Porque ele não tinha mais. Noemi não tinha filho, não tinha nada, tá? Boaz redimiu, comprou a terra da família que Noemi vendera e as restituiu à linhagem de Elimeleque. Noemi não tinha o que fazer, teve que vender. Aí Boaz compra, certo? Ruth 4, 3, 7 a 10. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Mateus 1, 5. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz a um filho, o qual recebeu o nome de Obed, o pai de Jessé, e este o pai de Davi, o grande rei de Israel. Ruth 4, 13, 17. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi, formando elos da linhagem do Messias. Então você vê que vai passando por uma Moabita. Você vê que Boaz faz o papel de um remidor. Jesus é o nosso remidor. Que coisa linda, né? Lição principal: Deus pode usar pessoas comuns e situações inesperadas para cumprir seus propósitos. Ruth foi trabalhar e saiu de lá casada. Catar espigas. Na verdade, ela não era uma empregada do campo. Ela era uma catadora de espigas. Uma mulher pobre, viúva, catadora de espigas. Saiu de lá casada. Que Deus maravilhoso. Só que o casamento dela tinha um propósito, porque viria desse casamento, viria dessa linhagem Jesus. O seu casamento tem que ser para a glória de Deus, tem que ter a ver com o reino. O seu trabalho tem que ser para a glória de Deus, tem que ter alguma coisa a ver com o reino. Os seus estudos tem que ser para a glória de Deus e de alguma forma contribuir para o crescimento do reino. É por isso que eu falo, Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Isso não quer dizer que você vai se concentrar apenas em estar no templo, não é isso. Mas o que você vai fazer precisa glorificar a Deus. Seu casamento, sua faculdade, seu curso, o recomeço que você vai recomeçar aí, vai botar esse projeto que está no papel largado aí há tempo, ter coragem. Ah, pastor, mas não tem possibilidade. Qual é a possibilidade de Ruth e Noemi? Fala para mim. Qual era? Voltar e não saber o que ia acontecer. 3. Noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. Aí tá aí o filho, de um lado, tentando apartar, né, essa divisão de nora e sogra. E aí vira uma guerra. Como é que vai fazer? Aí, se tem desentendimento entre o genro e a nora, o sogro e o genro, o sogro e a nora, o filho ou a filha fica no meio dessa situação. É totalmente desgastante. Enquanto poderia estar aproveitando o tempo para ter ali um relacionamento sadio, o tempo é gasto tentando apagar incêndios, conflitos. Porque toda vez que a nora e a sogra se encontram, sai fogo. Pega fogo. E aí, no meio cristão, a sogra dizendo: eu não gosto dessa nora. A nora dizendo: eu não gosto dessa sogra. Como é isso?
Ela lá e eu aqui, acabou, não tem relacionamento. E as duas são cristãs. Tá na hora da gente rever que evangelho é esse que a gente diz que crê. E que cristão é esse que nós somos. Precisamos ceder em nome de obedecer a Deus. Ah, mas a minha sogra não merece. Mas é obediência a Deus. Ah, mas minha nora não merece. É obediência a Deus. Ah, mas meu genro não merece. Obediência a Deus. Ah, mas meu sogro não merece. Obediência a Deus. É simples assim. Simples que eu digo obedecer. Agora, é um processo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Orar, pedir a Deus que trabalhe no nosso coração. Pastor, eu não consigo nem ouvir o nome da minha sogra, do meu genro, da minha nora, do meu sogro. Então vamos lá, conselho bíblico, passe a orar por eles. Que isso, pastor? Vou orar? É orar. Senhor, abençoa minha nora. Senhor, abençoa minha sogra. Senhor, abençoa meu genro. Senhor, abençoa meu sogro. Ou outro tipo de relacionamento. Ou irmãos em Cristo que tá aí em desacordo também. Pede para Deus abençoar. Ah, eu mal consigo nem abrir a boca para falar o nome dele ou dela. É raiz de amargura. Tá na hora de começar a orar. No início eu ia de repente falar, Senhor, abençoa minha sogra. Nem nome vai falar. Meu genro. Meu sogro. No início pode ser? Pode acontecer. Mas depois você já tá usando o nome. Você já tá falando de coisas que a pessoa precisa e Deus tá limpando teu coração. Daqui a pouco vocês têm relacionamento. Tem que construir. Relacionamento se constrói. Ele não acontece da noite pro dia não, tá? Ele vai sendo construído. E ele também pode ser destruído. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que a vontade de Deus é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Gálatas 5, 22 a 24. Tá aí. Não esquece disso, não. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto. O período de escassez em toda a família está sujeito a passar a enfermidade de um filho ou de um neto. Vamos lá, de novo. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Ou seja, os sofrimentos que vêm se a nora e sogra estiverem juntas. Se genro e sogro estiverem juntos. Se nora e sogro, tudo junto, tá? É uma família. Agora, desentendimento, discussões, não vai levar a lugar nenhum. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar o Senhor e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos também. 1 Coríntios 10, 31. Porque principalmente nora e sogra, quando é a questão aí, né? O filho, aí fica disputando de quem é. Se o filho, a mãe acha que o filho é só dela. Aí a esposa, não, o filho é meu. Aí começa, irmãos, em nome de Jesus tem espaço para todos. Graças a Deus que eu tenho uma sogrinha mãe e a minha esposa tem uma sogra também, que é a minha mãe, e não tem essa disputa. Graças a Deus. Mas acontece isso em famílias. Então, nós temos que acertar. Lição principal: o relacionamento saudável entre nora e sogra é importante para o equilíbrio familiar e para glorificar a Deus. A história de Ruth e Noemi mostra que juntas elas superam dificuldades e foram um apoio para a família, né? Para o recomeço. Noras e sogras podem ser um esteio para todos nós nos momentos difíceis. Para todos nos momentos difíceis, desculpe, tá? Então, você viu aí no início eu fazendo a homenagem Feliz Dia das Mães, tanto para minha mãe como para minha sogrinha mãe. E na foto com a minha mãe tá minha esposa. Então há relacionamento. Tem que ter relacionamento. Senão, irmãos, a minha mãe vem no nosso lar, eu vou na casa da minha mãe, né? A minha esposa também vai, minha menina princesa. E eu vou também na casa da minha sogrinha mãe. Eu chego lá, eu me sinto em casa, graças a Deus. Chega lá, ela sabe o que eu gosto, ela tenta fazer o que eu gosto. Então, assim, olha que coisa maravilhosa. Poupa ficar se aborrecendo, irmãos, em nome de Jesus. Agora, eu sei que tem aqueles que já não tem mais o sogro, não tem mais a sogra, já não tem mais, né? Eu entendo. Às vezes não tem o pai, não tem a mãe. Acontece. Eu mesmo não tenho mais o pai. Então, acontece. Sinopse do tópico 4. O Senhor honrou suas servas fiéis por meio de Boaz,
o resgatador, que tipifica a ação remidora de Jesus Cristo, inserindo-nos à família de Deus. Jesus nos colocou na família. Conclusão, a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre nora e sua sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar de sua sogra. Isso é fé. Fé muda atitude. Dizer que sou cristão e não tem mudança de atitude, irmão, fica difícil, né? Demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes. Por quê? O cunhado e o marido. Ruth também perdeu o esposo e o cunhado. E o sogro. Mais adiante de tudo isso, Deus honrou seu trabalho pelo qual sustentou a si mesmo e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. É claro que a lição focou em nora e sogra, também genro e sogro, mas tá aí relacionada a todo o relacionamento da família e também dos irmãos em Cristo, tá? Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 8, 21 de maio de 2023, a importância da paternidade na vida dos filhos. Aqui vai falar de Eli, infelizmente, não sendo o pai que deveria ser, para corrigir os seus filhos e discipliná-lo pelas suas más atitudes. Tá? É sobre isso que vai tratar esta lição de número 8, pois esse é o cenário aqui. E não se esqueça, entende tu que lê, o relacionamento entre nora e sogra. Já assistiu? Não deixe de assistir. E investimentos para um casamento saudável. Uma palestra com 6 partes. E eu estou convidando você a assistir ou você indicar para alguém também assistir. Não só assistir, mas indicar. Bom, seminário, eu indico aí os cursos da Faculdade Vitória em Cristo, no qual eu fiz também. Seminário teológico, como estudar a Bíblia, teologia sistemática, aconselhamento familiar, terapia das emoções. Esses cursos, o link está na descrição, você vai para a página, chega lá, você vê o que melhor lhe agrada, clica, se inscreve no módulo grátis, se você gostar, se torna aluno. Fica a seu critério. Bom, participe do projeto Mais 3 inscritos no canal. Não esqueça de participar desse projeto, porque assim como está edificando a sua vida, pode edificar a vida de outros. Assim como está ajudando você a ser um professor, pode ajudar outros professores também a poderem ministrar as suas aulas. Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Tá na hora de deixar o like se você não deixou. Pastor, tô na TV. Vai lá no celular e deixa o like. Pastor, tô na TV, por isso eu não sou inscrito. Vai lá no celular e se inscreve. Não esquece. Ou no computador. Vamos orar? A minha oração agora, nesse momento de encerramento, é para que Deus possa trazer paz entre o relacionamento de noras e sogras, genros e sogros, e também para que Deus te dê, professor, uma aula edificante, que Ele possa usar você e para que haja resultados, e também para que pessoas tirem do papel os projetos e nunca achem que é tarde para recomeçar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, eu quero colocar os professores que vão ministrar essa aula, Senhor querido, nas classes. Que o Senhor venha usá-los com poder. Ó Deus querido, que vidas sejam edificadas e que possa haver atitudes diferenciadas. Eu quero pedir pelo relacionamento das noras e sogras, pelo relacionamento dos genros e sogros, Senhor. Eu quero pedir pelos relacionamentos em geral também. E eu também quero te pedir pelas pessoas, Senhor, que acham muito tarde para recomeçar porque não tem expectativa. Qual era a expectativa de Noemi e Ruth, voltando como viúvas, sem ter, Pai querido, sequer como se sustentar? Mas elas tiveram uma atitude. Senhor querido, Ruth teve persistência, insistência, coragem, ó Deus querido, e o Senhor mudou o cenário. Ó Deus querido, dá ânimo a essa pessoa para poder começar esse projeto que talvez ela tenha pensado e nunca colocou em prática, ou recomeçar aquilo que ela começou e largou, porque acha que tá muito tarde e não dá. Que ela faça parte dela, que ela prepare tudo, e o recurso eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor pode mandar e ela vai testemunhar aqui no canal para a glória do nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Você ainda vai contar a vitória, hein? Você vai contar a bênção em nome de Jesus. Bom, deixando aqui na próxima tela agora,
tá? Os vídeos de indicação, tanto o Entendes Tu Que Lês, como a palestra Investimento para um Casamento Saudável. Se você quiser assistir lá aquela live falando, quero me casar, né? Como saber qual é a pessoa certa, é só ir lá no ao vivo, no meu canal, colocar e você vai achar a live lá e você vai poder assistir. Tem dicas lá, tem ensinamentos muito importantes. Bom, vamos terminar com a bênção apostólica nesse momento. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!